Olá, boa tarde. A gente está aqui para começar mais uma live do Projeto Forró Psi. A gente vai falar sobre dança, assédio e sexualidade na dança. E a nossa convidada de hoje para trocar esse papo com a gente é a Iris de Franco. E só vou aguardar ela entrar para a gente começar aqui a nossa conversa. A Iris está chamando aqui. Iris, me faz o convite para eu aceitar aqui, vamos ver se eu consigo. Vamos entrando, gente, bem-vindos. A gente vai falar sobre assédio e sexualidade na dança. Um assunto... Aqui, ó, ele está entrando. Já vou... Oi, Vanessa. Oi, galera do Forró. Bem-vinda. Tá me Obrigada. escutando direitinho, que eu estava aqui fazendo os testes sozinha do fone de ouvido. Eu tô escutando super bem, tô te vendo super bem, tá ótima a imagem, tá linda. Que bom. E você, como é que tá? Tudo. Tipo, hoje é dia de São João e a gente escolheu falar sobre assédio na dança. Que curioso, né? Curioso. Um dia de festa e a gente falando de coisas difíceis, né? De se falar na nossa sociedade, no nosso meio. Mas importante, né? Eu acho que não à toa a gente acabou escolhendo essa data para tratar sobre esses assuntos hoje, né? Eu acho que foi o inconsciente coletivo que trouxe a gente para cá, para essa data. Exato. É interessante, né? Como embaixo das festas e da alegria do forró, a gente vive também um ambiente que a gente sofre violência, né? E acho importante a gente discutir isso. Isso, eu estava pensando que curioso essa, entre aspas, coincidência, né? Sincronicidade, para a gente tratar desse tema. Então, vou contextualizar um pouquinho, né, para vocês, para a galerinha do Forró Psi que já está em contato comigo ali pelo grupo do WhatsApp e fazer essa introdução para vocês, né? Eu acho que parte da escolha da temática, né, da live de hoje tem a ver com os últimos acontecimentos daqui de Floripa, né? Aliás, de todos os lugares do mundo da dança, mas o que acabou me afetando mais foram os comentários e as denúncias que aconteceram no Insta do Chega de Assédio na Dança, né? Então foi um período de bastante reflexão, né? Estar em contato com todas essas denúncias, acessar essas dores, né? Que eu percebo que também eram minhas, mas que talvez eu não quisesse, assim como muitas pessoas, né? Acessar aquilo naquele momento. Eu levei um tempo para elaborar tudo isso, né? Esses últimos dias. E aí eu pensei que uma forma talvez interessante de a gente trazer esse tema e a discussão para todas as pessoas, homens e mulheres, né, que estão no meio da dança, e não só na dança, né? Eu acho que é um momento de transformação da sociedade como um todo, mas como a gente está falando de forró, e a gente está, né, e trabalhando nesse meio, né, Iris, que seria interessante a gente aproveitar a oportunidade, né, que esse assunto chegou aí, que está mexendo com muita gente, né, de a gente trazer algumas reflexões e fazer as associações, né, do contexto cultural, histórico que a gente está inserido, relacionando inclusive a temática da sexualidade na dança, né? Eu tinha pensado em trabalhar, porque a Iris é especialista aí já faz um trabalho muito legal, né? Ela é feminista, então ela já tem uma prática muito voltada a essa união e essa proteção e luta, né, em favor das mulheres. E eu confesso para vocês que apesar de eu abordar isso na minha faculdade de psicologia de diversas formas, eu não tinha entrado ainda especificamente dentro de alguns conceitos. Então, hoje, para mim, essa live também está sendo
uma maneira de eu abrir a cabeça, de eu ampliar o meu conhecimento a respeito desses assuntos e poder crescer e pensar junto com todos vocês, né, possibilidades de ajudar o ambiente da dança a se melhorar em vários aspectos, né? E fazer o acolhimento dessas mulheres que sofreram abuso e que sofrem todos os dias na nossa sociedade e me colocar, de certa forma, à disposição para quem quiser também me chamar no WhatsApp, coisa e tal, para conversar, que eu acho que é um momento em que a gente realmente tem que se apoiar, né? Mesmo no meio das festas todas. Né, Iris? E aí eu pensei, bom, a Iris que tem todo esse trabalho, né, já acontecendo no projeto dela do Forró, né, nas rodas de conversa, enfim, vários projetos, né, Iris, que tu faz ali do Mulheres que Conduzem. Eu achei que seria bem interessante trazê-la para perto de nós, porque ela tem bastante conhecimento aí para trocar com a gente. Então, bem-vinda, né? Muito obrigada por ter aceitado e ter arranjado um tempinho aí na tua agenda corrida, que eu sei que é super corrida, né? Esse período de isolamento em que a gente tem que se reinventar para continuar trabalhando e aprendendo várias coisas, de dar um pouco de mais de atenção para esse assunto que é tão difícil, né, para as pessoas, mas que a gente tem que trazer. Bem-vinda, então. Obrigada. Obrigada, Vanessa, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu e a Vanessa temos vários diálogos aí, conversas, estamos discutindo aí há vários dias, acho que mais de mês aí, sobre assuntos interessantes. E esse do assédio e da sexualidade da dança foi mais um dos assuntos interessantes que a gente tem aí trocado, né, figurinha. Bom, eu tenho mais a experiência do feminismo na prática, em sala de aula e no dia a dia, do que a parte teórica. Então, acho que o que eu queria colocar aqui é a minha experiência mesmo e tá trocando aí com a Vanessa. Para quem não me conhece, eu tenho trabalho com mulheres que conduzem e lá a gente realiza rodas de acolhimento de conversa e as minhas aulas também são bastante focadas na prática terapêutica, né? Eu comecei um projeto nessa quarentena que chama Forró e que através da dança, assim, a gente está desenvolvendo o acolhimento das mulheres, o potencial da mulher, não só dentro da dança, mas também na vida, né? Uhum. Como é que é buscar a nossa essência, usar o apoio das mulheres, né, que estão no grupo. Então, muitas mulheres trazem para a aula a questão do assédio, né? Casos de estupro, né? Acontece bastante de trazerem para a aula e a gente discutir, acolher, encontrar assim, soluções de o que fazer, né? Eu estou sofrendo assédio, o que eu vou fazer a partir disso que eu estou sentindo? Eu acho que é bem interessante de pontuar uma coisa, Iris, porque passa pela minha falta de conhecimento também. O nome assédio me assustava um pouco, até eu conhecer um pouco mais, né? Eu acho que muitas pessoas nem fazem contato com isso, não refletem sobre isso, às vezes sofrem esse tipo de violência, um desconforto em algumas situações dançando, né? Ou no baile, em função dos valores do grupo, os valores culturais daquele espaço, e não se dá conta que aquilo não é normal, né? Não se dá conta que aquilo pode ser diferente. E aí é legal que a gente traga também esses assuntos para trazer luz a essas pessoas, né? De tipo, calma, né? O ambiente da dança pode ser como é e deveria ser terapêutico, né? Um espaço de saúde, de troca de amor, de afeto, né? E não de trauma. Porque os relatos que a gente vê, não só ali dentro da nossa sala de aula, ou os relatos que a gente leu ali da página do Chega de Assédio na Dança, o como isso é mais difícil ainda para quem é iniciante da dança. Né? E para quem está entrando nesse meio, está muito interessado em fazer parte do grupo e às vezes se submete mesmo a algumas coisas, né? Mas que isso está presente na nossa sociedade de uma maneira em geral e que a gente precisa refletir sobre para ver o que fazer para sair, né, de uma situação de assédio, quando a gente se vê nela, né? Eu acho que, assim,
a questão não é assustar quem está chegando, né? Isso. Mas o forró é um ambiente que faz parte da nossa sociedade. Então, ali tem um microcosmos, assim, e uma amostra social. Então, o que acontece lá fora também acontece lá dentro. Exato. E não sei as proporções, mas talvez sejam as mesmas proporções. E sim, se acontece assédio na nossa sociedade, acontece também no forró. Só que ali a gente está no corpo a corpo, né, com mais contato, e às vezes a gente não sabe como lidar com isso, e principalmente como lidar com os limites. O que que é da dança? O que que eu posso, o que que eu não posso? Será que esse cara ou essa menina tá só me cantando, tá só flertando, ou se já passou dos limites, eu tenho que denunciar? Isso tudo é muito difícil. Nossa, eu tô me sentindo agredida, mas isso o que que eu faço com isso, né? É normal, não é? E quem tá chegando ainda às vezes se sente mais, tem mais medo quando sofre algum tipo de assédio, porque fica sem saber, eu acho, né? Pega na cintura, mas pega mais para cima. Ai, mas encosta o corpo todo. Como assim? Eu danço com o corpo todo colado? Isso é assédio, não é? Né? Uhum. Até que ponto um flerte vira assédio, não vira? A dança pode ser um assédio ou não? Então, acho que esse é um ponto. Muito Não legal. sei o que que você Porque acha, Vanessa. nós, né? Eu, você, o Evandro, trabalhamos dentro de por exemplo, um ambiente de aulas em que a gente tá meio que também apresentando junto de tudo isso questões da balada, né? Diferente, por exemplo, de um contexto de dança de salão, que também tem, né, suas especificidades, mas estou trazendo isso porque o como é importante, se a gente vai sozinho para a balada, o quanto a gente está exposto. Porque a gente chega lá muito empolgado para interagir, né? E às vezes leva assim, umas pancadas, né? Nesse sentido de estar dentro desse contexto e não estar acostumado com aquela troca, da forma como as coisas acontecem. Eu não estou falando é, da dança em si, que precisa se acostumar com algo ou naturalizar algo, não é isso. Eu estou falando assim, vai acontecer, mas assim, tu tá tão empolgado naquele primeiro momento de trocar com as pessoas e interagir, porque tu sempre escuta que é muito bom isso pelos teus amigos, pelas pessoas que tu frequenta, tu vê as baladas lotadas e todo mundo querendo estar no forró, né? Que se tu não tem um grupo de apoio ou uma aula ou é tipo um grupo tipo assim, o teu grupo, né, que trata dessas questões e que já alerta as pessoas disso, o quanto elas sofrem esse perigo assim de ir e até desistir de continuar no forró, né? Eu escutei vários relatos de pessoas que insistiram algumas vezes, tiveram que ser fortes e resistentes, porque as primeiras idas ao forró foram desastrosas, né? Sobretudo na dança com homens, claro, porque não é todo lugar que a gente tem essa. O ambiente vem mudando, eu acho, mas não é em todo lugar que a gente está aberto, por exemplo, a dançar mulher com mulher, homem com homem, né? Isso ser tão natural, né? A não ser que sejam os nossos amigos ou os nossos familiares que estão ali nos apresentando aquilo. Mas para quem está chegando sozinho, né, e quer conhecer o forró de alguma maneira, né, é buscar referências, né, de pessoas que já estão ali, que podem de alguma maneira dar uma alerta. Eu costumo fazer isso com os meus alunos, se eu estou na balada e eu sei que existe uma pessoa ou outra que se passa na dança, né? E aí a nossa forma de às vezes se proteger é dizer assim, ó, tu não é obrigado a aceitar, né? A dançar com ninguém, só se tu quiser. Tu não é obrigado a dançar a música inteira se tu não estiver gostando. E que isso fique bem claro, e qualquer coisa também vem me consultar. E se tu achar que é interessante dançar com uma outra pessoa e tu tiver em dúvida, né, e quiser me perguntar, eu posso também te ajudar nesse sentido, até apresentar, enfim. A gente tenta buscar algumas estratégias para facilitar, e ao mesmo assim, ó, como a gente já conhece esse ambiente, e a gente quer que ele cresça e que as pessoas venham e gostem desse ambiente, quando eu vejo algumas pessoas iniciando e chegando ali no forró, e que eu vejo que estão ali um pouco inseguras, não tiram ninguém para dançar, e estão suscetíveis a ser tiradas por pessoas que eu sei que têm esses comportamentos abusivos na dança, aqui em Floripa, sobretudo, né? Algumas pessoas específicas, a gente, de alguma maneira, faz essa proteção, né? Do tipo, ó, é isso, né? E vai dando, de alguma maneira, algumas instruções. Então, acho bem Que importante, assim, legal.
isso que tu está trazendo, de trabalhar essas questões e de falar isso em sala de aula e de conseguir entregar, talvez, né? Oh, meu filho aqui tá chorando, tá atrapalhando? Ai, Thales, não, Tá claro que passando não. por aqui com o pai dele. Oi, filho! Bom, é isso, né? É mais para dar um toque, assim, né? De que, como é importante também em aula, né? E não só em aula, a gente trazer essas questões que tem a ver com a psicologia, que tem a ver com o trabalho de autoconhecimento, que tem a ver com essa luta, né? Das mulheres do feminismo, e não só pensar que um ambiente de aprender a dançar forró, ir para o forró é só aprender movimento, só aprender passo e coisa e tal, né? É muito mais amplo, né? Nesse sentido. Com certeza. Eu acho importante esse trabalho, os professores sempre pensarem que quando uma pessoa vai para uma aula de dança, ela não está trabalhando só o corpo, né? Ela está sempre trabalhando a psique junto, e ali está o corpo, a mente, a alma, está tudo integrado, e então acaba sendo um espaço terapêutico. E todo professor tem que lidar ali com as questões dos alunos, sendo ele terapeuta ou não, no final das contas ele precisa aprender um pouquinho a lidar com as pessoas, né, com as emoções das pessoas, porque está tudo sendo trabalhado ao mesmo tempo. Quando a gente trabalha o corpo, a gente está trabalhando a emoção, e eu acho que vice-versa também, né? E quanto ao que você falou um pouquinho antes, eu vou falar um pouquinho da minha experiência no forró. Eu fui criada no interior, eu sou muito tímida, pode não parecer, mas eu ainda sou muito tímida. Eu tô no forró desde 97 e eu saí de São Roque, vim para São Paulo e caí no forró. E o ambiente do forró, para mim, era um ambiente maravilhoso, muito sedutor, mas muito problemático, porque eu falava, nossa, mas e agora? Como é que eu vou dançar com um cara assim tão junto? E o que que pode fazer e o que que não pode? Eu demorei muito tempo para aprender a dançar, eu aprendi a dançar na balada. Eu sempre fui sozinha para balada, sempre. Eu não sou uma pessoa de ligar para as amigas e vamos pro forró. Não, eu sempre vou sozinha e às vezes eu ainda falo para as pessoas, talvez eu apareça, não sei se eu vou aparecer, porque eu sou um ser meio ermitão mesmo, né? E saber esses limites, assim, eu fui descobrindo na prática. Nunca, eu fui fazer aula de forró muito depois na minha vida. Em 2012 só que eu comecei a fazer aula de forró. Então, eu aprendi tudo isso na prática da balada e muito sozinha, porque eu não sou uma pessoa comunicativa e quando eu tinha 20 anos eu era um bicho do mato mesmo, sabe? Matuto do mato. Então, era eu. Eu saía, entrava muda na balada e saía calada. Eu não conversava com quase ninguém. Então, e o forró me ajudou muito, né, nessa questão de se comunicar com as pessoas e de entender também da minha própria sexualidade e da sexualidade do outro, dos limites, né? Me fez também entender como é que é colocar limite para o outro e tal, porque eu vivi o forró muito jovem. Mas, nesse processo, eu poderia, sim, ter sofrido mais assédio do que eu sofri. Sofri assédio, sim, acho que todo mundo já sofreu, toda mulher já sofreu assédio na vida, principalmente dentro do forró. Sim. Esses grupos de apoio que tem hoje são muito importantes, porque não deixam a gente tão perdidas a hora que acontece. Porque é muito difícil a gente... Até hoje eu vejo pessoas que vêm para aula, alunas, amigas que me ligam, me mandam WhatsApp e falam, eu não sei o que eu faço, eu denuncio esse cara ou não denuncio? Você acha que ele está só flertando ou não? Mas eu estou começando a me sentir ameaçada, né? Eu acho que a questão é a gente saber colocar limite, que isso já é difícil, porque a mulher não está acostumada a falar não. A gente, eu não vou bloquear o cara, porque, sabe, eu sou uma pessoa civilizada, ele também, não vou bloquear. Eu não vou, eu falei que não quero sair com ele, mas tudo bem, eu vou continuar aqui tomando uma cerveja no forró com ele. E aí, a cultura da mulher
é de ficar quieta, sorrir e falar que tá tudo bem e aceitando as situações como elas fossem normais, porque essa é a nossa cultura patriarcal, e a do homem é a de insistir. Não, ela tá falando não porque tá É o fazendo um jogo. É o doce, jogo, né? porque é o jogo social. O jogo social não ajuda a gente, Uhum. né? Porque o homem está acostumado a ser o macho alfa que vai insistir, a gente vai falar não 100 vezes e ele vai continuar insistindo, até porque ele tem que provar a masculinidade dele, senão ele vai ser frouxo na nossa Uhum. sociedade. Então, é muito complicado esse limite, a gente perceber quando é flerte e quando está virando algo mais violento. Eu não sei o que você acha. Não, aqui é a mesma coisa, assim. Eu percebo que, principalmente depois da criação da página do Chega de Assédio na Dança, que eu comecei a refletir muito sobre isso, né? Eu já lidava com isso, com queixas vindas dos meus alunos, mas trabalhava de uma forma diferente. Talvez não na grande roda, assuntos desse sentido, né? Até porque eu sempre acabei prezando em trazer a coisa mais divertida, de mais descontração nas aulas, porque se ela já tem pouco tempo para estar interagindo, sei lá, uma vez por semana ali naquele grupo, que fosse para ser uma coisa mais alto astral, né? Mas, depois dessas denúncias do Chega de Assédio na Dança, eu vi que não só pelas pessoas que denunciaram, né? Tantos anos depois, né? 20 anos depois, 15 anos depois, porque tem relatos ali de coisas que aconteceram quando a pessoa iniciou na dança. E como aquilo fica guardado, né, pra gente, se a gente não elabora, se a gente não trabalha, né? Então eu comecei a perceber que, tipo assim, a gente tem que criar esse espaço de diálogo, a gente tem que criar esse espaço, e aí super agradeço a criação dessa página, não sei quem foi que criou, mas já assisti vídeos, inclusive a Jéssica está aí na live, né, contribuindo. A Jéssica é do blog Nos Passos da Dança. Ela fez, né, me abriu a cabeça também nesse sentido, eu escutei um relato dela ontem, e durante a semana, quando isso tudo aconteceu, compartilhei um post dela falando do que não é normal na dança, exatamente porque eu venho refletindo sobre todas essas questões, inclusive sobre as minhas questões, né? Que desde lá da minha época, do início, quando eu comecei a frequentar a balada numa pedreira, não tinha nem começado a dar aula lá ainda, essa semana, essas últimas semanas, elas voltaram na minha memória com uma força assim que eu fiquei tipo, caraca, eu já passei por isso, eu já sofri por isso, e eu estava evitando entrar em contato com isso, talvez para não ter que sentir novamente essa dor. E aí, relembrando os caminhos do trabalho de autoconhecimento e a importância de uma psicoterapia, de um trabalho terapêutico em cima disso, né? De buscar ajuda mesmo profissional, ou caminhos para entender e acolher essas questões todas, eu resolvi. Bom, estou refletindo, né? Não é que eu resolvi. A questão dessa live é um pouco para isso. Não deixa de ser um trabalho terapêutico para mim também, né? Ver que a gente precisa encarar de frente, a gente precisa falar dessas coisas. As pessoas precisam de espaço de seguro. E aí, a Jéssica falou isso lindamente no vídeo dela, né? E tem que ser de forma anônima, porque não é sobre justiça com relação aos homens que estão sendo denunciados. É sobre segurança para as mulheres que precisam falar sobre as dores, sobre a violência que elas sofreram e sofrem, né? E o quanto é importante, então, a gente se unir e pensar essa maneira de enfrentamento, né? Nas minhas aulas, eu busco, de certa forma, potencializar as mulheres a se posicionar, a usar da comunicação não violenta para dizer esse não, sem agredir, porque realmente é difícil, eu acho que é muito difícil. Qual é o limite? O que para né, para uma pessoa aquilo pode ser o flerte, ela pode estar gostando, aquele mesmo comportamento com outra pessoa pode ser super abusivo, né? Então, como identificar as coisas, como trabalhar isso com elas, né? E
e de alguma maneira fazer com que isso o cenário como um todo, a questão da cultura, os valores do meio, né, as regras sociais daquele meio se modifiquem para que fique mais igualitário, né? Não os homens no poder, as mulheres ali reprimidas, né? Então, isso super acontece aqui, né, Iris? É que certamente o cenário de São Paulo completamente diferente do cenário de Floripa, e a tua vivência pessoal também bem diferente da minha em vários aspectos, né? Eu acho que tudo são experiências que se somam, porque a gente tem todas essas pessoas representadas por mim, por ti e por outras pessoas que estão assistindo aqui a live, né? Que sentem as coisas de forma diferente, mas sentem Sim. mesmo, e é violento, e é abusivo, e não é normal, e a gente tem que falar sobre isso, e a gente tem que ver uma forma disso parar de acontecer, né? Então, é isso, assim, eu não sei, é que eu tenho essa tendência, né? Tu me pergunta alguma coisa, e eu já estava aqui na tua fala, pensando em várias outras, e aí na sequência, eu despejo um monte de Não, eu outros também. assuntos, né? Deixa eu ver o que a Jéssica O que eu acho. A Jéssica está Pode escrevendo, falar. só para fazer essa interação, né? A Jéssica do Nos Passos da Dança falou que acho que vira assédio quando a pessoa já demonstrou que não quer e o outro insiste. Quando não tem permissão e o outro persiste. Mas entendo que é complicado para as mulheres entenderem que estão desconfortáveis e se sentirem realmente empoderadas para dizer não, para demonstrar que não querem. É complicado mesmo, gente. Importante demais estarmos falando sobre isso. Perfeita, precisamos nos acolher, nos ouvir e nos empoderar. Então, só para trazer o comentário da Jéssica aqui, que está contribuindo com a gente aqui nos comentários. Eu acho que o que a Jéssica trouxe é super importante, né? Eu acho sim que é o que a gente deve fazer, mas é muito difícil, porque a gente tem um problema estrutural. Por isso que eu acho que a dança é tão transformadora. A gente tem um problema aqui. O corpo é via de expressão da sexualidade, assim como a dança, né? E o corpo, ele é muito reprimido na nossa sociedade. Porque a gente está numa sociedade de pensamento racional, onde a razão é mais importante que o resto todo, né? E o homem, ele é o detentor da razão. Sobrou a razão para o homem e a emoção para a mulher, né? Sobrou como qualidade masculina ser detentor da razão e da mulher da emoção. E o corpo é usado como uma afirmação das relações de poder da nossa sociedade. Então a gente está acostumado a esse jogo de poder porque ele está dentro da nossa cabeça, dentro do nosso corpo, está na nossa ancestralidade jogar esse jogo de poder, em que as mulheres são sempre culpadas pela sexualidade do mundo e são sempre controladas através do corpo e objetificadas através do corpo, que é, na verdade, uma repressão da vivência do corpo e da sexualidade na humanidade inteira, porque os homens também são reprimidos na sexualidade, só que eles usam essa relação de poder, né, através do corpo, para estar em cima da mulher, né, na relação, e controlar. E isso vai para a dança. E a dança tem um poder tão transformador que, imagine se a gente transforma isso no ambiente da balada e das aulas, a gente devolve isso para a sociedade. Então, não é que a sociedade se transforma e vai para a dança só. Não, a gente está transformando a sociedade com a dança. Então, isso tudo que está acontecendo, da gente estar discutindo aqui nas lives, desse novo Insta, das mulheres do Forró Sem Assédio, de tantas aulas feministas e tantas discussões sobre dança, sexualidade e assédio, são importantíssimas para a gente mudar não só a dança, para a gente mudar a nossa vida, né? Por que a mulher se sente... Tantas mulheres vêm para a minha aula e falam: ai, que bom que eu estou numa aula só de mulher, porque eu não tenho que lidar com um pau no meio das minhas pernas, eu não sei se eu vou encostar nas partes íntimas do homem, não vou. Ai, porque isso é um problema para mim, porque eu fico sem jeito, porque não sei o quê. Muitas mulheres se sentem agredidas, né? Com o fato de ter que, às vezes, encostar as partes íntimas na hora da dança, porque às vezes encosta, né? Da gente estar tão colada e dessa questão de ter ali um falo no meio da gente. O que eu vou fazer com isso? É uma questão estrutural que está muito antes da dança, né? E que eu acho que também
perpassa aí as questões da sexualidade e do ato sexual em si. Muitas mulheres falam que não tem, por exemplo, prazer numa penetração. Por que isso? Porque talvez essa questão do homem tá possuindo, né? A gente fala, o homem possui a mulher. É uma relação de poder. Ela se sente agredida. Como que uma mulher contemporânea, independente, tá se entregando e tá dando, né? Na relação sexual e sentindo prazer com aquilo. Então, isso tudo é muito estranho e vem para a dança. A gente não consegue dançar sem se despindo dessas relações de sexualidade, porque é a mesma via de expressão, o corpo é a via de expressão da sexualidade e da dança. Então, como é que eu vou dançar e esquecer de tudo isso? Não tem como. O que você acha disso aí, Vanessa? Eu falei muito. Não, é um desafio, né? Porque a sociedade associa mesmo. Ontem ainda estava conversando contigo, brincando sobre isso, né? Tá, então quem gosta de dançar, né? Fazendo todas essas associações, então, aos olhos, né? Dessa sociedade doente, quem gosta de dançar é tudo depravado, né? E o quanto isso é difícil até de a gente mudar dentro do próprio ambiente da dança, né? São conceitos Sim. que estão ali enraizados. Muitos dos nossos comportamentos a gente nem percebe que às vezes a gente reforça esse tipo de valor e que se a gente não parar para olhar para isso agora e questionar todas essas verdades, a gente continua sofrendo essas violências. E uma das coisas que tu trouxe, que eu estava pensando aqui quando tu trouxe, né, quando tu falou, é que não é uma discussão só de mulheres, né? A gente percebe que os homens também querem participar. Alguns homens, né, já estão bem abertos a perceber, né, a importância deles nesse processo também, de eles estarem querendo se desconstruir, né, dessa masculinidade tóxica e querendo se integrar. Nossa, nesse processo aí de relatos de denúncias do Chega de Assédio na Dança, tiveram vários dos meus alunos e amigos que me mandaram mensagem no privado falando, tá vendo o que está acontecendo? Olha só. E outras pessoas que vieram me trazer também, olha, eu não coloquei lá, mas isso aconteceu comigo. Essas pessoas que estão sendo denunciadas acontece, né? Realmente aconteceu e é muito louco como a gente às vezes precisa. E isso não sei, eu não consigo ainda compreender bem o porquê que isso acontece. Mas é só quando acontece muito próximo da gente, pra gente, ou com a gente mesmo, pra gente se sensibilizar. Né, com a dor do outro, a tal da empatia, né? Será que precisa acontecer tanta violência? Será que precisa com gente tão próximas da gente e a gente para daí fazer alguma coisa, né? Para mudar? Então isso tudo que tu falou, sim, são questões que estão aí presentes e que a gente precisa falar, porque inclusive isso passa despercebido porque a gente está acostumado a baixar a cabeça e aceitar aquilo que nos é imposto. Não tem uma visão, uma educação crítica, né, de questionar. Né? É melhor até para todo o sistema que a gente não questione as coisas. Né? Enfim, não para nós, né? Enquanto saúde da mulher e coisa e tal, não é. A gente tem que trazer isso e buscar esses espaços de fala, de reflexão, de diálogo, de empoderamento, né, de união, para a gente ajudar também outras pessoas, né? Não só nos ajudar, mas ajudar o quadro como um todo, né? O que eu acho, assim, é que o forró é um ambiente maravilhoso para a gente viver o corpo de forma mais natural e não tão sexualizado. Só que a gente ainda tem muito feijão com arroz para comer, para conseguir integrar tudo isso e que aconteça de uma forma mais saudável, eu acho. Thales! Tá chorando aqui. Não, acho que não quer. Filho! Tá sentindo sua falta. Eu acho que... Fala. Não, meu marido tá se reinventando ali para dar uma desdobrando. Parceria. Eu acho que o forró baladístico, forró do gueto que eu falo, forró urbano, não sei, cada um chama de um jeito, que é esse forró das baladas dos festivais, ele é um ambiente mais relaxado e que as pessoas soltam mais os bichos do que, por exemplo, numa festa de dança de salão. Uhum.
Eu acho que a gente é mais a gente mesmo. Os festivais de forró são ambientes muito relaxados, que às vezes tem gente transando na barraca e eu tô de boa aqui lendo um livro e tá tudo bem. E a pessoa sai da barraca, acabei de ver a pessoa que acabou de transar. E ok, tem gente fazendo crochê e o outro tá só dançando e não Uhum, quer, não tá afim de flertar e tá tudo bem. É um ambiente em que eu acho que o corpo e a sexualidade é vivido de forma mais natural, só uhum, que por conta de ser mais relaxado, talvez a gente solte mais os bichos e tá mais ali no corpo a corpo. Então, na hora que acontece, se um cara tá parado e tá afim, e ele já tem essa postura de abuso, talvez, eu não tenho estatística. No uhum, forró isso fique mais, uá, mais, né, o bicho uhum, dele venha mais para fora, porque ele tá ali uhum, no corpo a corpo dançando. E uhum. aí o que fazer com isso, né? Essa é Sim. a questão. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que o forró é um ambiente pacífico, mais pacífico do que outras baladas, sim, apesar de todo esse, da gente estar falando do assédio, de tudo isso. É um ambiente ótimo para a gente liberar nossos bichos e viver o corpo de uma forma menos idealizada, né? Porque eu até tinha comentado com a Vanessa aqui que os filmes hollywoodianos e as novelas colocam o corpo como muito sexualizado. O corpo, assim, tem uma função, sexo. E, assim, o sexo ou é romantizado ou é filme pornô. Não tem essa coisa de você viver com naturalidade seu corpo. E tudo bem. Não. Então, o forró é um ambiente bacana para isso. Só que aí tudo fica, essas questões sociais ficam mais exacerbadas. E a Uhum. gente vai precisar aprender a lidar com isso aí. Não sei o que você acha, Vanessa. Sim, ali no projeto Forró Psi, eu integro, tento integrar, né? Como é uma aula, uma turma em que mistura muitas diferenças, né? É uma aula aberta, então pode ir gente de qualquer idade, né? De qualquer nível de dança. Tem o objetivo de a gente trabalhar algumas temáticas da psicologia, então, exatamente aprender a lidar com as diferenças, o cuidado com o outro, a comunicação não violenta, todas essas questões de socialização, né, das relações, não só a dois, mas das relações sociais, perpassam esse ambiente ali. Uma das coisas em que eu friso muito e que eu acho importante, talvez eu não tivesse pensado nessas coisas nos meus 20 anos de idade, né? Mas Sim, agora, né, chegando próximo dos 40, em que eu vejo que, até pelo fato de ter me tornado mãe, então a maternidade também transformou essa questão da sexualidade na dança, a forma como as pessoas me veem, né? Eu comecei a pensar muito a importância de se pensar a dança como uma brincadeira, como um jogo, né? E não nesse jogo de sexualidade e de interesse no sexo oposto e que vem junto disso, né? É, mesmo que exista o flerte, né? E que é normal que as pessoas se utilizem do momento da dança para se conhecer, para se aproximar ou para fazer alguma coisa evoluir a partir daquele contato. Mas é saber que é estar consciente das suas escolhas na dança, né? Tanto de quem está propondo algo, de quem está ali recebendo, né? Aquela proposta. Isso desde a escolha dos passos, quanto a forma de tirar a pessoa para dançar. Ou o não que a pessoa diz, né? Não tomar como pessoal, como uma ofensa à pessoa, né? A parte da comunicação na dança, ou o jogo, né, a dança, desvinculando essa questão da sexualidade. Claro, a gente não tem como separar a sexualidade, porque somos o ser integral e a gente vai ter que lidar com as nossas questões quando estiver ali dançando. Mas não dá para olhar para a dança, de repente, como uma brincadeira, como um jogo, sem necessariamente eu tenho que estar ali, tenho que me mostrar o meu potencial enquanto mulher que quer se relacionar com você, ou enquanto homem que está interessado em você, eu só vou dançar com quem eu tenho interesse? Entende? Essas questões todas que perpassam esse ambiente, assim, é, eu tento, né? Tento trazer uma proposta diferente, mostrando que sim, independente da idade que você tenha, quando você vem ali para o projeto Forró Psi, principalmente, né? Claro que a balada é diferente. A gente fala assim, ó, a gente treina algumas coisas aqui, elabora algumas questões que acontecem lá na balada, mas lá é a selva. É exatamente onde tudo pode acontecer, porque as coisas, né? Os instintos, tudo é mais sem controle, né? As pessoas estão ali vivendo, não estão, talvez
refletindo sobre, né? E aí aquilo que está mais internalizado nelas aparece naquele momento, porque vincula bebida, né? Tem gente que bebe, eu não sou muito de beber na balada, mas eu sei que a galera gosta de tomar uma catuaba, né? E vai, e vira a noite, né? E aquilo tudo aflora. Se a gente não tiver bem consciente do que é o limite do outro, do que é respeitar o outro, do que é respeitar o corpo do outro, né? Enfim, pode acontecer isso tudo, né? Então, desconstruir essa ideia, apresentar uma proposta diferente também do forró, desvinculado dessa questão de vou dançar com o outro, né? Com essa proposta de interesse, né? Sexual, sei lá, interesse afetivo, interesse de me relacionar, pode ser legal e pode ser bem divertido, né? As pessoas vão para o forró por diferentes motivos. Tem gente que vai para desenvolver melhor as suas danças, habilidades técnicas, né, de giro, de movimento, coisa e tal. Tem gente que vai pro forró só para conversar, tem gente que vai pro forró para, sei lá, um momento de não pensar nos problemas, vários motivos de estarem ali no forró, né? E que ruim quando tu tá numa proposta de curtição, de diversão e vem ali alguém te pressionar algo que tu não tá disposto. Não é porque tu tá dançando bem próximo da pessoa Sim. que tu tá dando brecha para ela te convidar para qualquer outra coisa que não seja simplesmente dançar. Né? Eu escuto de muitas pessoas do tipo assim, meu, eu tô dançando, não é para bater papo, né? Como quem diz, nesse momento eu tô ali, se depois quiser conversar, a gente para, conversa, né? Aí é outra história. Mas às vezes as pessoas confundem isso, vão para dança, né? Com o intuito de se divertir, de dançar e de descontrair ali, e já vem, né? Chaveco, já vem, às vezes não vem nem verbalizado, mas vem numa pegada muito diferente. E se a gente estiver atento fazer a leitura, né, corporal do outro, a gente vai conseguir, de certa forma, não avançar tantos esses limites. Mas tem gente que não está muito preocupado, né? E essa é a questão, né? Como se defender dessas pessoas que não estão nem aí, que chegam como um trator, né? Querendo impor a sua vontade, né? É um pouco dessas pessoas que a gente tem que é mais fácil de trabalhar com as pessoas que estão conscientes na nossa sociedade e estão querendo se melhorar. Esses homens que estão abertos a nos escutar, a saber o que a gente não gosta, a se melhorar na escuta, né? Na escuta de qualidade, enfim. Só que tem homens que não querem esse diálogo. Tive várias situações, né? 2 específicas nos últimos tempos, de pessoas que entraram ali no projeto Forró Psi e que não queriam de jeito nenhum escutar nenhum feedback, né? E gerou muito conflito. E aí a gente teve que, de alguma maneira, convidar a pessoa a se retirar, né? Porque não estava legal. Em vários aspectos estava abusando, né? Assediando e se achando dono da razão. Então, como, de alguma maneira, trazer esse tema e fazer com que realmente as pessoas todas, né, se abram para entender que as pessoas são diferentes, sentem diferentes e precisam ser respeitadas nas suas diferenças, né? Meio que um desabafo, assim, porque é difícil mesmo de lidar com essas questões todas ali em aula, sabe? É verdade. Eu acho que é bem importante deixar claro que muitas pessoas vão para o forró só para dançar. Então, quando eu estava falando que o corpo tem relação direta com a sexualidade, que a gente traz essa memória de repressão, do patriarcado e das relações na hora da dança, não é porque a gente já parte de uma relação de interesse, não é isso. Uhum. É que a gente parte de uma relação com o nosso corpo que tem um passado, tem uma história, tem uma ancestralidade. Então, mesmo que eu esteja na balada só para dançar, o meu corpo já está imbuído dessas relações de poder, né? Que vem com o patriarcado. E aí, às vezes, a gente não sabe nem por que a gente não se coloca numa balada ou numa festa, porque a gente já traz esse comportamento das nossas avós, das nossas bisavós. Por exemplo, muitas mulheres reclamam que elas falam, eu tô dançando entre mulheres, e aí de repente vem 2 homens, me separam e falam, por que vocês estão dançando? A gente pode dançar com vocês. E aí, vários relatos. Elas pararam de dançar e foram dançar, e depois elas falaram, mas a gente não queria fazer aquilo, mas a gente fez porque a situação estava ia ficar chato.
E a gente ficou sem saber o que fazer. A mulher entra muito fácil nesse lugar histórico da submissão e de deixar pôr panos quentes e de deixar a situação legal. E aí ela faz o que ela não quer, e fazendo o que ela não quer, às vezes ela se coloca numa situação de perigo, porque essa não era uma situação de perigo, mas poderia ser. Poderia ser que o cara tivesse insistido, e aí você falou assim: ah, não, ele só tá querendo flertar comigo. Tudo bem. Então eu vou continuar dançando com ele na balada, não vou falar nada para as minhas amigas, não vou me questionar sobre isso, tá tudo bem. Tá tudo bem, e aí o cara insiste de novo, e de novo, e de novo, e aí chega um dia que você tá saindo da balada sozinha, que esse cara te pega e te estupra. E aí você não sabe por que aquilo aconteceu, né? Porque tem um histórico aí que a gente vai jogando para debaixo do tapete e vai achando que é normal o cara ser folgado, né? E não respeitar os nossos próprios. Esse teu relato só reforça a importância de a gente, mesmo nos primeiros momentos, já identificar e impor os limites, né? Mesmo que isso fique... o que eu sinto sobre isso, né? Às vezes a gente fica quieta para não gerar um clima ruim, né? Naquela troca. Às vezes tu se questiona, será que eu estou sentindo isso? Será que eu estou interpretando isso dessa forma mesmo? Será que é isso mesmo? Tu se sente desconfortável, mas não consegue, num determinado momento, conseguir elaborar para já se posicionar. A não ser que tu já tenha acontecido isso algumas vezes e já tenha refletido sobre isso e já esteja um pouco preparada para isso, né? Mas por isso é tão traumático as primeiras vezes, né? Porque situações simples, né? Que em tese a gente deveria saber lidar, a gente não consegue falar e sai daquele encontro, daquela dança, tipo, se punindo, do tipo, caraca, como é que eu deixei isso acontecer comigo? Sabe? Né? Escutei recentemente, né, de aluna que vivenciou a gente sai do projeto e vai para um forró que tem do lado, que é gratuito e coisa e tal. E aí a pessoa tinha participado da aula, né? O homem e a mulher tinham participado da aula e depois se encontraram na balada. Nada mais normal do que treinar aquilo que de alguma maneira teve acesso ali, né? No encontro, na aula e coisa e tal. Só que aí a pessoa, ela, em tese, muito bem intencionado, estava no meio de uma multidão, conhecia aquela única pessoa, ela foi em cima daquela pessoa, né? E quis dançar várias músicas com aquela pessoa. E aí, essa minha amiga falou assim, eu não tô a fim de dançar todas as músicas contigo, né? Eu vim para me divertir. Só que foi tão difícil para ela, de repente, se colocar nessa situação, e foi uma coisa tão simples, que foi assim, ó, do tipo, a pessoa tá abraçado nela, dançando, e não querendo soltar quando a música acabasse. E aí ela não conseguia parar na metade da música, ou se posicionar, talvez dançou mais uma, talvez dançou duas, a segunda já bem contrariada, a primeira tudo bem, mas a segunda bem contrariada, e depois veio conversar comigo, do tipo, caraca, aconteceu isso, não sei como lidar com isso, me ajuda, tu conhece essa pessoa? E para a gente entender, né, o que essa pessoa estava querendo, porque a gente fica em dúvida, né, sem conhecer o contexto da pessoa, quem é a pessoa, se ela está se comunicando direito, se ela está sendo bem intencionada ou não, né, se é só um mau jeito, porque ela também está chegando no forró e não está sabendo como lidar com aquelas energias todas, né? E aí isso já gerou uma série de reflexões, né? O quanto uma coisa boba pode sim virar algo bem difícil, né, para a pessoa lidar. E só quem passa sabe, né? Só quem passa sabe. A gente sabe que é ruim, né? Mas a pessoa que se sentiu pressionada naquela situação é que sabe o quanto ruim é passar por aquilo, né? Então, Pode Por falar. favor, não, por favor, pode. Eu estava numa roda de conversa que eu fiz em Basel, na Suíça, e eu não lembro se foi uma menina da Suíça ou da Alemanha, que me perguntou, mas o que é certo, né? Até onde eu posso deixar o cara... Onde eu posso deixar o cara pegar? É certo dançar tão junto, tão separado?
E o que eu sempre falo para as minhas alunas é: veja o seu limite naquele dia e naquela Uhum. sua época da vida. Porque o meu limite quando eu tinha 20 anos, no dia 12 de dezembro de sei lá quando, é diferente do meu limite hoje na quarentena, com 41 Uhum. anos, entendeu? Uhum. E se eu tô me sentindo agredida, é porque aquilo não tá bom. Então, Sim. independente da regra, não tem regra, o forró não tem regra. A regra é que eu me sinta bem, que todo mundo se sinta bem e se respeite. E uma coisa que não é falada é que as pessoas. Às vezes a gente está na aula de dança e quer receber os alunos e não deixar que eles se sintam. Ah, que o forró é um ambiente acolhedor. É uma comunidade que se ajuda. Sim, é um ambiente maravilhoso. Só que sim, as pessoas flertam, as pessoas têm desejo, as pessoas transam, e isso não é proibido. E as mulheres têm Uhum. muito problema de falar sobre isso, que elas Tabu. saíram com 3 pessoas na mesma noite, que elas estão com tesão, e que de mostrar isso, né? As mulheres sempre fazem as coisas escondido, porque senão elas vão ser julgadas. Quando uma mulher é Uhum. estuprada, por exemplo, a culpa cai sempre em cima dela. Então, toda a sexualidade, a culpa, né, da sexualidade, porque a gente trabalha, na sociedade trabalha a sexualidade com muita culpa, cai em cima da mulher. Então, a gente volta lá na Idade da Pedra, né, no pecado original lá, e aí a gente acaba não vivendo também aquilo que a gente quer viver da forma como gostaria de viver. E eu acho que se a gente vivesse, se assumisse mais também, sim, eu tô afim de ficar com aquele cara, eu tô afim de ficar com mais de um na mesma noite, nesse momento eu estou assim. E tudo Uhum. bem. Se a gente se Uhum. assumisse, também a gente colocaria mais limites. Então, assim, da gente se unir e não só expor o assédio, saber dizer não, e se acolher o assédio, acolher as pessoas que sofreram assédio, não o assédio, né? As pessoas que sofreram Uhum. assédio, mas também da gente assumir o nosso próprio prazer, que a mulher pode ter prazer, ela tem prazer, e que algumas pessoas vão para a balada e vão para a aula de dança com esse intuito, e tá tudo bem. A questão é a gente respeitar o limite e o intuito da outra pessoa. Então, se a Uhum. outra pessoa não está na mesma vibe que eu, não tem problema e eu não vou invadir o espaço dela, mas eu tô nessa vibe, né? Então, não julgar, eu acho que existe muito julgamento. Por exemplo, eu tenho uma amiga que estava com HPV, com câncer, e ela estava se sentindo super culpada, porque por conta do namorado. Eu falei: você está se sentindo culpada? Porque a culpa com relação ao corpo e ao sexo cai em cima toda da mulher. Então, é você que é a culpada de pegar o HPV? Por que ele não? Você não sabe nem de onde veio, né? É você que é culpada de ter sido estuprada? Não, não é você. Mas a culpa sempre cai em cima. Não, porque ela se ofereceu, então por isso que ela foi estuprada. Ela estava com a saia curta. Então a mulher não tem o direito de viver como ela quer o próprio corpo e a própria sexualidade, não tem direito de ter prazer do jeito que ela quiser, ou com um cara, ou com mais caras, ou com nenhum cara. Quero não transar durante 1000 anos e tá tudo bem. Quero ir num forró só para dançar. Uhum. Então, isso não é falado também, fica tudo muito velado por baixo do tapete. Quando as coisas estão embaixo do tapete, elas ficam lá se acumulando no inconsciente e uma hora explode e aí Uhum. vira estupro. Uhum. Não sei o que você acha sobre isso. Concordo com tudo. Eu estava lendo aqui os comentários que aí a tua parceira Fê tá falando e outras pessoas aqui que tem tudo a ver, né, com isso que a gente está falando. As pessoas concordando, né, em trazer esses temas todos. Ó, a Jéssica colocou que a ponta do iceberg as questões são muito mais profundas, estruturais e enraizadas. Estou emocionada e grata de vocês de terem vocês nesse meio. Lu, Luru Luruque Monteiro. Acho muito bom falar sobre o fato. Luciene, Ah, é Luciene? Que é, existem os que abusam e os que não abusam. Gosto de dançar com todos e nem todos ultrapassam os limites. Parabéns. A Suelen bibliotecária. Devemos estar cientes das nossas escolhas, o que queremos e esperamos na dança. Quando isso
está claro, conseguimos separar o que está legal ou não. A dança que está sendo boa ou abusiva. Aí o Evandro colocou aqui que ele faz uma comparação da dança com uma conversa verbal, né? Que tem gente que é abusiva em qualquer conversa, sempre se impõe. E tem gente que se adapta ao contexto. Eu super concordo com essa analogia de diálogo, né? A comunicação não verbal, né? É esse diálogo aí como se fosse realmente uma conversa. A gente consegue também identificar num papo, se a gente tem um pouquinho de sensibilidade ali de conversa, quem é mais rígido, quem é mais aberto às diferenças, quem está disposto a uma troca, né? E a partir de uma conversa a gente muitas vezes já consegue identificar, né? Quando a pessoa ela é invasiva, né? Quando ela avança os Sim. limites ali, quando ela quer se impor, né? Às vezes ela não quer ouvir, então ela não está disposta a trocar contigo. Ela só quer falar, só quer despejar a verdade dela, né? E isso é bem. Isso me faz pensar que a importância da comunicação não violenta, né? Que é esse conteúdo que traz aí muito forte essa questão da empatia e do não julgamento, né? A gente tem que pensar essas mudanças todas não só em termos comportamentais. É a transformação das crenças e dos valores que estão estruturando a continuidade desses comportamentos. Por isso que é muito legal o que tu está trazendo, Iris, porque tu está exatamente questionando esses valores e essas crenças que são repassadas para todos, né? Até assim, inconscientemente, que a gente reproduz sem nem perceber, porque é, pelo estímulo e resposta, né? A gente está vivendo e a gente fala alguma coisa. Se aquele outro que está na nossa frente, que seja um homem, não responde bem, não gosta e quer continuar, de certa forma, no seu lugar de poder, né? Porque é ruim ele ser deslocado desse lugar de poder que ele está acostumado, né? A gente é que fica mal, né? Porque a gente realmente Sim. se sente culpada de estar trazendo isso, né? De estar questionando isso, de estar mudando as regras do jogo, porque qualquer adaptação ela é difícil para todo mundo, né? Até quem está num relacionamento abusivo, às vezes acha melhor continuar naquilo que é conhecido do que buscar algo melhor, que é novo, porque tem medo do desconhecido, né? Por Sim. isso talvez seja tão difícil de a gente conseguir formas efetivas de transformação dessas crenças, né? Mas eu acho que não tem outro jeito mesmo. É expor o que está acontecendo, né? Mostrar que não estamos contentes, né? E que sim, existe uma maneira legal, que a gente pode todo mundo conviver bem, que não é colocar a mulher como superior e ela continuar reproduzindo o erro, né? Só que ela na Sim. posição de destaque. Não é isso, né? Acho que até o feminismo trata muito disso, né? É a relação de parceria, de igualdade, né? De equidade, talvez, né? Nessa troca. Que é respeito mútuo, né? Então, acho bem legal, assim, tu pontuar essas questões, porque são muitos conceitos, né? Muitos conceitos que a gente tem que se apropriar para conseguir falar, para organizar as ideias, né? Para conseguir para entender realmente o que isso significa. Porque às vezes só escutar uma palavra que seja o assédio, tá? Do senso comum, isso vem imbuído de um monte de incômodo, né? E de coisas que a própria sociedade não quer mexer, né? Porque quem está no poder não quer sair do poder. Então, se a gente fala de assédio, a gente já vem com aquela. Não, mas essa palavra é difícil e eu não quero tocar nesse assunto porque a minha vida tem que ser tipo. Eu quero leve, quero que seja leve. Só que o que tu falou, aquilo que a gente vai jogando para debaixo do tapete, que é ruim, né? Ou que a gente vai jogando para o nosso inconsciente, vai guardando e não vai elaborando e não vai ressignificando ou trazendo, né? Trazendo luz, vai doendo, vai somatizando no corpo e a gente vai adoecendo, vai ficando triste, né? E muitas vezes vai acabar parando de repente frequentar o forró ou se isolando dentro de casa ou não se relacionando melhor mais com as pessoas porque tem medo, né, de continuar sentindo aquela dor que está, né, explodindo dentro da gente, né? Então, acho que a cura passa por aí, né? A cura do ambiente, a cura das pessoas, né? De a gente trazer e mudar realmente, questionar, né? Questionar esses valores e essas crenças que estão por aí. Não é sobre ser melhor, né? Não é sobre se destacar, é sobre a gente ter voz, né? A gente
se empoderar mesmo nesse sentido, é saber que a gente tem valor e que a gente não tem que se submeter às regras, né, que estão dadas aí na nossa sociedade. É que eu acho que é bastante. Às vezes a gente o primeiro passo é ter consciência disso, né? Que já é Sim. bem difícil. Então a gente está discutindo sobre esses assuntos em várias redes, é importantíssimo. Mas o segundo passo é mudar na prática.